Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alesi, do Instagram e do canal Diário de Sutilezas. Hoje eu vou gravar os avanços que eu fiz, né, no ponto cruz, tanto em junho quanto em julho. Eu prometi para mim mesma que eu ia gravar uma vez ao mês, mas acabou que no final de junho não deu certo. Que tava muito corrido no trabalho e aí no começo das férias eu aproveitei para ir resolvendo algumas coisas, depois viajei e aí eu pensei, vou logo deixar para gravar os dois juntos no final de julho. Agora já estamos no começo de agosto, então vamos gravar antes que acumula mais um mês. Vamos ver. Eu tava bordando um bastidor que era um porta-aliança para uma amiga minha que ia se casar no final de junho. Deu tudo certo, eu terminei. Vou dar um jeito de fazer uma pequena edição e adicionar a imagem aqui para vocês verem como que ficou o bastidor. Ficou bom, deu certo. Ela gostou, deu tudo certo. Inclusive ela viajou pra lua de mel, né? E aí ontem eu encontrei com ela e ela me deu essa DMC dourada. Gente, fiquei tão feliz. Eu nunca tive uma linha DMC. Nunca tive. Deixa eu cair. Nunca tive uma linha DMC. Nunca tive coragem de comprar. Inclusive, minhas compras eu fiz, vou mostrar algumas coisas. Comprei um pacotão de linha da China. Por quê? Porque é muito mais barato, né? Muito mais em conta do que comprar Anchor. DMC nem se fala. Então, ganhei essa linha DMC. Fiquei muito feliz, porque é a minha primeira linha DMC e ainda dourada. Assim, é difícil bordar com ela, né? Mas fiquei feliz assim mesmo. É linda. E aí, então, eu terminei o bastidor dela, que era em bordado livre, né? Que era um bordado livre. E em junho, eu também finalizei esse aqui, que é o primeiro de muitos que eu quero fazer, que é da Primrose. Esqueci, gente. Sabe que eu não sei? Não é Primrose não, né? Não lembro não. Enfim, chama Stitch Rules, da Lindsay Wade. Não sei pronunciar o nome dela. Mas eu não anotei quando eu comecei, mas acho que foi no mês 6 mesmo. E eu terminei ele no finalzinho do mês 6. Eu fiz uns contornos nas plaquinhas de meada que não tem no gráfico. Eu adicionei porque eu achei que não estava muito visível o branquinho no fundo. Esse fundo é um fundo marfim. É um Etamine comum desses nacionais, que eu acho que ele é um Scout, né? E aí eu bordei de branquinho as plaquinhas e não gostei. Todas essas cores aqui são Anchor, na tabela sugerida, segui a tabela. Mas eu acho que nos próximos eu vou mudar algumas cores. E eu tingi também, daqui a pouco vou mostrar alguns tecidos para poder bordar os próximos. Mas é isso, quero fazer porta-projeto com ele. Vou fazer todos, né, separados e vou fazer um porta-projeto com cada um. Aí no próximo eu quero mudar as cores, já para pôr a cor da meada combinando com o tecido que eu for usar no porta-projeto, que eu acho que vai ficar bom. Em junho, eu também terminei esse aqui, que era um kit que eu tava fazendo. Vou chegar um pouquinho mais perto. Eu achei que ficou perfeito. Eu amei. Não sei se tá muito claro, se tá dando pra ver bem. Mas eu achei que ficou muito bonito. Eu ainda não sei como que eu vou fazer, se eu vou emoldurar, o que que eu vou fazer. Mas eu amei. Tem muito contorno, muito detalhe, mas é muito perfeito. Além disso, além desses dois finalizados, eu tingi, né, para bordar os próximos desse, que eu tava mostrando pra vocês. Esse aqui eu tingi de vermelho, só porque eu coloquei bem pouquinho pra poder ficar rosa. Aí ele ficou assim, bem mais branco, né, com algumas manchas em rosa mais escuro.
Esse eu gostei bastante do resultado, até já pinguei aqui pra poder bordar o próximo. Pelos meus cálculos, vai dar pra fazer 4 aqui. Outro tecido que eu bordei foi esse, que era um pedaço daquele etamine comum, que é outro que eu tingi, né? Não sei se eu falei que eu bordei, mas enfim. Esse aqui, não dá pra ver muito bem a cor, mas ele era do marfim e eu tingi de azul marinho, colocando pouca tinta. Mas eu não gostei da cor que ficou. Ficou parecendo pano encardido. Ficou bonito, não. Esse aqui era branquinho, eu tingi de azul. Aí eu gostei, esse aqui eu gostei do resultado. E tem esse aqui que ficou um pouco mais rosa. Ficou bem mais rosa. Eu gostei também, mas eu confesso que eu queria que ficasse mais claro que isso. Então, eu acho que eu vou guardar ele pra bordar no futuro, porque eu tô sentindo vontade de bordar no tecido mais claro. Mas eu vou usar ele, eu gostei dele. O que eu não gostei, eu tô pensando de tingir ele de novo, pra ele poder ficar mais escuro e aproveitar ele, pra ele não ficar perdido. Então, no mês de junho foi isso. Como o trabalho estava muito corrido e teve a questão do casamento, do bastidor, eu não finalizei tantas coisas. Foram só esses e fiz esses tingimentos e fiz muitas compras. Comprei bastante coisa do AliExpress, comprei as linhas, comprei a agulha, comprei muitos kits novos. E aí, aos poucos, eu vou mostrando os kits na medida que eu for começando eles. Hoje já vou mostrar alguns que eu comecei. Algumas dicas que eu tenho para quem borda kit. Eu até dei uma das dicas para Rafa. E assim, por experiência própria, eu não sofria muito com os kits, porque os kits que eu tinha aqui não eram da Joy Sunday, eram de outras marcas. E o etamine não era tão endurecido, então não era tão difícil bordar. Só que também a qualidade da impressão não era tão boa. E aí os kits que eu pedi, que chegaram, são da Joy Sunday. E realmente a impressão é muito melhor. Eu não preciso ficar conferindo e tirando dúvida no gráfico. Só a própria impressão no tecido já é bem visível, já é bem definida, não gera dúvidas. Apesar disso, o etamine é muito mais rígido, então é muito mais difícil de bordar. E eu já tava com um pouco de dificuldade para bordar os outros kits, então eu pedi um kit de agulha mais fino, que se eu não me engano é a 28. Eu acho que a mais fina que a gente usa, nacional, que a gente encontra aqui no Brasil mesmo para comprar, é a 26. E aí eu comprei a 28, agulha de bordar número 28, da China. Eu amei. Para poder bordar os kits, para poder bordar o etamine que é de caute 14, que eu sempre peço os kits caute 14, porque eu acho que fica com um bom preenchimento para bordar com 2 perninhas de linha. Porque eu gosto de bordar com 2, porque é mais fácil de começar, que a gente começa com a laçadinha, né? Então eu peço sempre caute 14. E aí, com essa agulha, fica muito mais fácil de bordar. Na medida que vai preenchendo os pontos nas laterais e a gente precisa passar mais vezes dentro daquele buraquinho, com a agulha 28 fica mais fácil porque ela é mais fininha. Só que sendo mais fininha, ela fura mais o dedo. Então, se precisar forçar um pouquinho, acaba que fura o dedo. Meus dedos estão um pouco furados, mas assim, eu protejo eles com fita isolante, que eu acho que é a que mais protege pra agulha não furar, mas mesmo assim, às vezes ainda fura. Mas é isso. Aí, quando eu tô com preguiça de pôr a fita, eu acabo furando meu dedo e depois arrependo. Ainda recebo bronca do marido. Mas, vida de bordadeira, né? Que mais? Então, as dicas eram essa da agulha. Então, bordar com uma agulha mais fininha, se tiver muito difícil, se tiver muito duro.
Outra coisa que eu tive uma ideia, e eu pedi pro meu marido me ajudar, é amassar a tela. Amassar igual papel, pega a tela e amassa, 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 amassa. Ela fica bem mais molinha rápido. Eu não sei se alguém já tinha dado essa dica, se foi uma ideia que eu vi da minha cabeça, não sei. Eu não sei se alguém deu essa dica e antes eu não tinha kit. Eu sei que veio essa ideia na minha cabeça que eu não sei se é minha ou se foi uma lembrança assim vaga de alguém que falou isso um dia. Mas deu certo, ficou bem melhor. E pra mim que tinha outra dica que eu queria dar no sentido dos kits. Era o número da agulha, amassar a tela. Agora eu não me lembro, mas se eu lembrar depois eu falo. Então foi isso. Comprei os kits, comprei a agulha, comprei as linhas. As linhas eu comprei porque eu quero começar um projeto mês que vem. Então, mês que vem eu mostro pra vocês o que eu vou começar. Já separei, já tirei das linhas novas, né? As linhas que eu vou precisar. E aí depois eu mostro com calma. Isso foi junho. Em julho, que eu estava de férias e pensei que eu ia bordar muito mais, acabou que teve dias que não deu pra bordar, teve dias que eu não tava tão afim, eu viajei, aí eu bordei bastante até na viagem, mas quando eu tava em casa, nos dias que eu não estava viajando, acabou que eu tava resolvendo bastante coisas que não dá pra resolver na época do trabalho. E aí, às vezes, gerava um cansaço, ou eu queria costurar, queria fazer outras coisas e acabava não bordando. Então, bordei, mas eu nunca acho que eu bordei o tanto que eu gostaria de ter bordado, né? Eu sempre acho que eu bordei a menos. Mas foi uma quantidade boa, assim. Não me pressionei também, bordei tranquila. Tanto que eu senti vontade. Então eu fiz algumas costuras, finalizei em porta-projeto um bordado para testar se ia dar certo do jeito que eu queria. Eu já mostrei aqui um porta-projeto que eu fiz, que era um teste. Há algumas coisas que eu não gostei nele, eu mudei. Me propus a tentar aprender a costurar o viés. Consegui, não ficou perfeito, mas eu consegui fazer de primeira sem ter que desmanchar. E aí, só de ficar com a costura feita no lugar, sem nada soltando, mesmo que a costura não tenha ficado perfeita, o ponto da máquina estava um pouco desregulado, mas aí eu não desmanchei, porque não vai soltar. Mas se olhar de perto, o pontinho da máquina não tá bonito e tem costura que tá um pouco tortinha. Mas eu deixei assim mesmo, porque pro meu uso, então não precisa ficar perfeito. Eu não me incomodo tanto com essas coisas. Depois, no dia a dia, eu até paro de reparar na costura. E aí, o que eu fiz primeiro foi esse aqui. Aproveitando um bordadinho, eu já tinha até mostrado, né? Falado que eu queria fazer uns porta-projetos com esses passarinhos. Fiz só esse por enquanto. Aí coloquei, aqui tem um tecidinho de poá na máquina de costura. Aí eu comprei um tecidinho de poá e coloquei pra poder combinar. Não fiz jogo de estampas, né? Eu comprei alguns tecidos, mas aí é que eu não misturei. A única mistura que eu fiz foi colocar este pó aqui e pro lado de dentro, abri aqui, eu coloquei o listradinho, tipo um composite, nas mesmas cores, rosinha e branco. Então aqui, coloquei o visor de plástico para poder ficar fácil de ver o que tem aqui dentro, zíper aqui em cima e pronto, foi isso. Pra minha necessidade, porque eu esperava, deu tudo certo, zero defeitos. O outro eu tinha algumas coisas, tava me atrapalhando, me incomodando, né, na usabilidade, mas esse aqui tá tranquilo, esse aqui eu adorei. Esse aqui, zero defeitos, pra mim, né, gente, assim, pro que eu esperava e pro que eu queria, pro que me fazia falta. Então aqui tem uma pastinha daquelas plásticas bem simplesinhas, aqui tá o gráfico, eu consigo pôr aqui dentro. Cabe tranquilo. Aí, eu também consigo colocar o tecido. As linhas, tudo aqui dentro. Comprei cerinha, porque tem vezes que tem linha que fica desfiando, comprei cerinha. Principalmente na hora de arrematar, quando sobra só aquele restinho de linha, que a ponta já tá um pouco desfiada, ajuda bastante pra poder arrematar.
caixinha de agulha. Essa aqui é a agulha mais fininha que eu falei pra vocês. Bem fininha. E é isso. Faltou a tesoura, né? Era pra ter uma aqui dentro, não tem. Mas é isso. Devo ter tirado pra passar pra outro. Adorei. Para esses projetos que são maiores, eu adorei. E aí, tinha uns pedaços de tecido já, como que fala, estruturados, que eu ia utilizar para fazer os testes. Aí eu resolvi fazer logo o teste nesse. E aí, como deu certo, eu aproveitei esses para poder fazer os menores. A ideia era fazer grande, mas aí eu fiz 2 menores. Esse aqui é tecido que eu já tinha em casa, já estava estruturadinho, pronto para fazer, só faltava terminar. Aí coloquei zíper, coloquei. Então aqui é um bordadinho pequeno, esse bordadinho daqui a pouco eu mostro. A intenção é deixar ele nas minhas coisas de trabalho, para quando eu tiver uma folguinha, tiver que almoçar no trabalho e tiver com vontade de bordar, esse bordadinho ele é pequeno e ele vai ficar para isso, vai ficar lá, que é fácil de transportar e eu não tenho um prazo definido para terminar ele. Então, quando ele ficar pronto, tranquilo, sem pressa, não tem meta para ele. E o outro que eu fiz foi esse aqui, que é parecido, irmãozinho, né? Mesmo tecidinho, só muda algumas cores dos acabamentos. Aí esse aqui é um projeto que eu já terminei o bordado, mas que eu tenho que terminar a costura. Mas então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Até esqueci de falar quando que eu comecei o projeto aquele que eu terminei. Esse aqui. Esse daqui eu tinha começado ele, não sei, não anotei quando eu comecei, mas eu comprei esse kit no mês 6 de 2024, terminei no mês 6 de 2025. Então, exatamente um ano, né? Eu achei até coincidência, porque o dia que eu terminei, eu não tinha a data do início, mas eu tinha a data da compra. Eu comprei no dia 26/6, terminei no dia 27/6 do ano seguinte. Achei muito interessante, que foi quase um ano exato em relação à data da compra. E sem observar, foi só uma conclusão que eu tirei, que eu vi, né? Que eu percebi depois. E aí, então, vamos começar deste, que é o que eu vou carregar no trabalho. Esse aqui é um kit que eu comprei, ele não é Joy Sunday. É um kit que eu comprei que a vendedora chama Elisa alguma coisa, é do AliExpress. São lindos os bordadinhos, os kits da lojinha dela. Só que não são da Joy Sunday e o frete é muito caro. Então, são bordados bonitos, só que tem uns pequenos que são uma gracinha, só que o frete é o preço do bordado. Então, eu pedi só um, porque considerando o preço do bordado com frete, dá pra comprar um kit grande da Joy Sunday. Então, eu pedi só esse que eu gostei muito, que é uma poltroninha. Aqui não tem a imagem, eu podia ter pegado, né, mas não peguei. Mas é uma poltrona com um bordadinho, uma plantinha, uma luminária e uma pantufinha. Tapete, mais ou menos isso. Aí eu errei, já fiz o favor de errar. Ele é bem complexo na quantidade de... Ele é pequeno, mas ele é complexo de bordar, porque tem que ficar muito atento com quantidade de linhas. Tem lugar que é meio ponto, né? Tem lugar que é com uma linha, tem lugar que é com 2 linhas, então tem que ficar bem atento para não errar. Mas eu dei conta de errar, foi a contagem mesmo na hora de bordar. Eu tenho que achar o erro e desmanchar agora. E eu tô com um pouco de descrença, mas uma hora eu criei coragem e faço isso. Eu não vou parar, deixar de bordar outras coisas aqui em casa para poder conferir isso. O dia que eu estiver fora de casa com ele em algum lugar, eu faço essa conferência. Então, é isso. Esse aí eu comecei ele no mês 7, né? Ele é um kit, chama Chills Spring. Chill com X e U, Spring de primavera, se eu não me engano, né? Spring acho que é a estação da primavera. E aí, ele é um Aida 14 e ele vai ficar com 17 por 17 centímetros. Quando terminar, eu pretendo pôr ele num bastidorzinho pequeno, igual ele já tá, e
colocar no meu ateliê pra decorar, né? Mas sem pressa, sem prazo. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o que tá aqui, naquele que eu mostrei, que é um de Natal. Então, pro Natal em julho, eu comecei um kit de Natal que eu tinha comprado. Eu tenho bordado de Natal guardado, parado, né? Tem, claro que tem. Mas eu queria continuar ele? Claro que não, eu queria começar o novo. Aí eu comecei o novo. O novo chegou em junho, julho, né? E aí eu já queria começar tudo. Aí eu comecei, ele vai ficar assim, ó, da Joy Sunday. Ele é uma porta, né? Decorada com enfeites natalinos, uma arte de Natal, bem bonitinho. Ele tem bastante detalhes assim de contorno, mas não é um bordado difícil, ele é bem tranquilinho de bordar, é bem bom. Não mais que é um kit, né? Não sei quantos pontos eu fiz, mas eu estimo que uns 1000, talvez, pelo verso. É isso aqui. Tá vendo que tá amassadinho o tecido? Porque eu pedi pro meu marido amassar pra mim, senão esse aqui, eu não sei se fui eu mesma que amassei, mas tem um que é enorme que eu pedi pra ele amassar pra mim, que é muito grande. Então, esse aqui é o equivalente ao que eu bordei, que é o comecinho da porta, que é essa parte aqui. Eu tenho mania de chegar muito perto da câmera. O outro vídeo meu ficou super perto, assim, depois que eu vi. Eu sou míope, gente, então eu amo ver as coisas de perto. E aí eu chego perto mais da câmera, depois fica horrível no vídeo. Ruim de enxergar, né? Incomodando. Não é porque eu não enxergo, eu acho que ninguém enxerga, né? Eu quero pôr lá pra ficar bom pra mim. Ai, ai. Mas vamos para o próximo. Então, esse eu também eu comecei dia 5, esse eu anotei o dia. Comecei dia 5 de julho. Eu queria terminar ele em novembro, mas quando eu der uma olhada no que eu quero fazer, eu acho que não vai dar pro Natal desse ano, não, porque não é meu foco. Eu não tô tão preocupada em terminar ele. Eu tenho outras coisas que eu tô com mais pressa. Então, se eu terminar ele pro Natal do ano que vem, ou pra daqui 5 anos, 10 anos, não me importa. Eu não tenho... A hora que eu vi que não dava pra esse ano, também não tem pressa, não. O dia que acabar, acabou. Inclusive, acho que mês que vem nem vou pegar nele. Mês que vem, eu falo, agosto, né? Que na verdade já estamos em agosto. O próximo kit que eu comecei é um kit que esse, pra mim, é uma das minhas prioridades no momento. Então, bordei bem nele, bordei um tanto bom. É esse aqui. Depois que eu comprei, eu achei uma imagem dele no Instagram pronto, com algumas diferenças. E aí eu descobri que ele é uma imitação da Dimensions. E aí eu fiquei apaixonada no original, né, da Dimensions. Acho que é assim que se pronuncia, eu não tenho muita certeza. Mas com algumas diferenças. Essas folhas é no meio ponto, então parece mais uma sombra no original, eu achei bonita, mas ele tem um círculo assim estranho que eu não gostei muito. Então algumas coisas eu gostei mais desse e algumas coisas eu gostei mais do outro. Mas eu vou bordar do jeito que manda. Eu não sou de fazer muita alteração, não gosto não. Então essa aqui é a tela. A minha meta para julho era fazer essas duas borboletas com as folhas que estão, né, no fundo delas. E aí eu consegui bater minha meta e já contornei elas também. E aí as outras, o resto, eu quero terminar até em novembro. Porque eu quero dar de presente esse bordado, eu ainda não sei se eu vou emoldurar ou se eu vou fazer uma almofada. E eu quero dar em janeiro. Então, eu terminando até em novembro, eu tenho dezembro para poder emoldurar ou costurar. E aí, então, ele ficou assim. Eu amei essas borboletas, achei que ficou muito bonito. E parece que o original ainda fica mais bonito ainda, as borboletas. Mas eu gostei bastante. Se não comparar, eu gosto bastante desse. Eu amei. Eu não gosto muito de borboleta, eu tô fazendo porque a pessoa que vai ganhar ama borboleta. Eu
eu gosto mais, assim, de pássaros. Quando eu vejo uma imagem de pássaros, eu fico, nossa, deslumbrada. Borboleta não me deslumbra tanto, não. Mas eu confesso que eu gostei de bordar elas. Ficou muito bonito. Então, é isso, esse aqui. O próximo é a minha outra prioridade. Então, esse aqui eu quero terminar. Então, todo mês eu vou pegar, tentar fazer esses dois, que é esse e o próximo. Cadê o próximo? Tá aqui. Porque eles são minhas metas, minhas prioridades, metas prioritárias. O outro é esse aqui, que é o imenso. É o maior projeto que eu já me propus a fazer, que eu já comecei. E, como pessoa, assim, muito otimista, eu quero terminar ele antes dos meus 40 anos. Eu tenho 31, faço 32 em dezembro. Então, eu estimei uma média de 2.000 pontos por mês. Eu sei que em 8, 9 anos, com certeza, vai ter mês que eu não vou conseguir bordar esses 2.000. Mas como são 2.000 pontos, eu sei que é uma quantidade que eu conseguiria fazer o dobro em algum mês, para repor aquele mês que eu não consegui. Então, a vida, né, é cheia de altos e baixos. Eu já prevejo que vai ter mês que não vai dar. E é assim, né? A gente não pode fazer as coisas do jeito que a gente quer. Então, vou chegar aqui pra trás pra poder mostrar. Ele é um bordado, que ele é uma representação do nascimento de Vênus, da obra, né? Da obra de arte. Esse aqui. Pra quem não conhece a imagem, é essa. Pra quem não conhece por nome, né? Porque eu acho que todo mundo já viu essa obra de arte alguma vez na vida. Ele tem 196.000 pontos. 196.000. E aí eu fiz uma média, né? Uma estimativa de 2.000. Então, eu terminando antes dos meus 40 anos, eu tô feliz. Lutei pra poder fazer os 2.000 pontos esse mês. Deu certo, consegui. Fiz até um pouquinho mais. Mas como não tá no aplicativo, eu sei que deu 2.000 porque eu tentei bordar por quadradinhos. Porque quando eu bordo sem aplicativo, eu não fico contando, não tem paciência. Então, bordei aqui, ó. Essa partezinha, dá 2.000 pontos. Que pega um pedacinho do céu e um pedacinho da asa. Mas ele é imenso. Ele vai ficar com 1,10 m de largura por 71 de altura quando estiver pronto. Vai ficar muito grande. Nem cabe inteiro na tela, mas deu pra ter uma ideia, né? Enorme. E aí tá todo amassadinho também. E aí fica bem mais fácil de bordar. Os 2.000 pontos eu bordei sem amassar. Aí depois eu já não tava com paciência mais, tava muito rígido. E aí eu pedi pro meu marido amassar pra mim, ele amassou. Aí melhorou bastante, até pra poder guardar. Tô guardando ele enroladinho assim. Quando eu terminar, eu pretendo pôr ele na moldura. Daqui pros 40 anos vou guardar dinheiro, né? Porque vai ficar uma fortuna pra emoldurar uma obra desse tamanho. Um quadrinho desse tamanho. Então, juntar dinheiro. A última coisa que eu tenho pra mostrar é o Flower Cats. Eu terminei e eu queria fazer uma almofada e eu queria ter feito nas férias. Fui costurar, não deu certo, deu errado. Minha paciência acabou, não desmanchei, porque eu odeio desmanchar. Todas as vezes que eu costuro uma coisa ou bordo e tenho que desmanchar, eu desanimo, largo bastante tempo, até depois criar coragem e fazer de novo. Então, o que eu vou mostrar pra vocês é o meu desastre da costura. Mas eu vou mostrar pelo bordado. O dia que a costura der certo, eu mostro de novo. Era pra ser uma almofada redonda. Era pra ser, não, vai ser uma almofada redonda. E aí, eu franzi, preguei
deu errado, eu desmanchei, preguei de novo e criei uma prega no tecido bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Que ódio desse negócio. Aí eu tenho que desmanchar aqui e pregar de novo. E aí eu quero pregar uma rendinha aqui em volta. E aí eu penso que talvez se eu já tivesse pregado com a rendinha, tinha ficado melhor. Então não sei como que eu vou fazer. Mas o bordadinho ficou bom. Terminei, tinha muitos anos que ele estava abandonado. Deixa eu até ver se eu tenho a data aqui. Eu não sei quando eu comecei exatamente, mas a foto mais antiga que eu tenho ele no Instagram, que eu não atualizo muito, é de 12 de fevereiro, que já tava um pouco bordado. Então, eu consertei 12 de fevereiro de 2023. Então, eu comecei muito antes. Talvez eu tenha começado em 2021, 2022, não dá pra saber. Não sei que ano que eu comecei. Mas o registro mais antigo é esse. Então, pra vocês verem, o tempo faz que ele tá parado. Terminei, né? Eu amei o resultado. Agora só falta conseguir materializar a almofada, né? Que eu imagino. Eu vou levar pra casa da minha mãe e pedir ajuda pra ela. Porque ela, a hora que eu perco a paciência, ela me ajuda. Aí eu levo e ela me ajuda a terminar, a dar mais coragem. Aqui tá a rendinha que eu quero pôr. A rendinha, não é renda que chama, é bordado em inglês, né? E é isso o que eu tenho, que eu aprontei nesses 2 últimos meses. E é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Espero que continuem acompanhando os bordadinhos. Eu gravo para inspirar mesmo. Espero que ajude vocês a pegar aquele bordadinho abandonado, né? Vocês viram, bordadinho abandonado aqui há 2 anos, há 3 anos. Pega ele, termina. Lembra da vontade que você tinha de ver pronto. Tenta concretizar, né? Faça planos. Comece novos bordados. É tão bom. Eu gosto, pelo menos, bastante de acompanhar as meninas e eu tenho gravado para poder ajudar a inspirar mais gente. Assim como as meninas me inspiram, espero que mais pessoas bordem, né? Inspiradas também por mim, que também consigam pôr em ação, às vezes, aquela vontade que a gente tá e acha que não tem tempo, que não vai conseguir. Faz um pouquinho por dia que no final de um mês dá bastante coisa. Não se comparem, mas se inspirem, peguem ideias. E é isso aí. Até mês que vem, se tudo der certo. Obrigado para quem assistiu. E espero vocês aqui. E espero o costume de vocês também. Quem borda, grava, mostra pra gente. Eu amo ver. Tá? Beijinho.